Bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso discipulado, meninas. A gente vai falar hoje sobre a palavra, né? Que é interessantíssimo, necessário. Eu espero não estender muito. Mas, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mundo, quando a gente não era de Deus, a gente lutava com as nossas forças. Se alguém nos dissesse A, a gente dizia B, e brigava, e discutia, e reclamava, e falava. Às vezes dava certo, às vezes não dava, muitas vezes, criava inimizade, chateações, problemas, mágoas, ressentimentos. Mas agora que somos de Deus, a nossa luta, a nossa arma é espiritual. É as armas de Efésios 6, de 10 a 16, é a palavra de Deus, é a fé, é a oração, é buscar de Deus resposta, buscar de Deus o melhor caminho, a melhor solução. É muitas vezes calar e esperar, acreditando que Deus vai fazer. Porque Ele diz que a nossa vida é dele e Ele é o general que vai à nossa frente, luta as nossas batalhas. Então a fé é importantíssima nessa caminhada. Sem ela, na verdade, a gente nem estaria em Cristo, né? Porque a fé é o que a gente recebe quando crê que Jesus, é o que a gente tem quando crê que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. É a fé, porque a gente não viu. Ainda que ele veio e os homens daquele tempo, as pessoas daquele tempo presenciou isso, né? Mas nós não vimos. E a palavra fala o quê? Bem-aventurado que não viu e creu. Então, a nossa arma agora é espiritual. Efésios 6, de 10 a 16. É o escudo, é a palavra, é o capacete da salvação, acreditar que somos salvos porque Jesus na cruz morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. Então, a gente agora não precisa mais estar brigando, discutindo e lutando fisicamente, falando o que deve, o que não deve, o que acha que é certo, o que não acha. Eu gosto muito de dizer algo, eu prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes a gente se cala e essa paz que Jesus conquistou na cruz, a paz que excede todo o entendimento, ela vem sobre nós. Por quê? Porque Ele é fiel. Quando eu obedeço, eu sou recompensada, né? A caminhada é de obediência. É crer e obedecer, é tomar posse da palavra de Deus, que Jesus é a palavra, Apocalipse diz. E João diz, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Gênesis e Apocalipse é Jesus. O Antigo Testamento profetizava Jesus e o Novo se concretizou. Jesus veio como homem, morreu, mas ressuscitou, está em nós. E está à direita do Pai, intercede por nós. E é o Senhor. Então, o que diz aqui, ó? Isso fala o quê? 2 Coríntios 10, 4 e 5, né? As nossas armas não são humanas, são espirituais. Mas aqui diz o quê? Poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Essa palavra é poderosa. O mundo foi feito com a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 1 que a mesma força poderosa que fez Jesus ressuscitar dos mortos habita em mim, habita em você, é o Espírito Santo. A mesma força que fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos habita em nós pelo Espírito. Então, diz que aqui é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, Efésios 1 também diz que o Satanás já foi destronizado, derrotado, mas ele é ousado, ele é insistente. E ele vai sempre ficar tentando, mas a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. A gente tem que crer na palavra, obedecer e esperar que Deus dá a vitória. Esperar porque Deus já fez tudo na cruz, está consumado. Em Cristo somos mais que vencedores. Aqui também diz Efésios 6,16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual
poderemos apagar todos os dados, todas as setas inflamadas do maligno. É o que? A minha fé. Como eu faço isso? Se vem o pensamento, você não vai conseguir. Aí você repreende, abre a boca e repreende. Está anulado pelo poder do sangue de Jesus. Está escrito que em Deus eu sou mais que vencedora. Isso é crer. O escudo da fé é você crer na palavra de Deus. É você tomar posse da palavra de Deus. Quando ali na tentação, o diabo disse a Cristo, porque ele sabe o que a gente precisa e ele vem exatamente no que a gente precisa. Jesus estava há 40 dias sem comer, sem beber. Aí ele vem, está escrito que se você quiser, você pode transformar essas pedras em pão, em pães. Aí Jesus, que sabe manejar a palavra, porque ele é a palavra, ele escreveu, ele diz, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. E a gente precisa entender que a Bíblia não é uma palavrinha só e pronto. É um contexto, texto sem contexto é pretexto para fazer o que se quer. Então, a gente tem que ter conhecimento da palavra, tem que manejar a palavra, tem que saber onde está escrito, como está escrito e como tem que ser aplicado em cada situação. E eu só sei quando eu busco comer a palavra, comer a palavra. Porque quando as dificuldades vêm, a gente muitas vezes até tropeça e só não cai pela graça, e às vezes muitos caem. Mas Deus levanta, porque Deus diz que o justo pode até cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque Deus é poderoso para levantar, para sustentar. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra, a gente não come a palavra. A gente come o tempo todo, comida física, né? Tá comendo ali toda hora, café, almoço, janta, lanche, lanche, lanche. A carne fica bem fortezinha, né? E o espírito, que precisa estar mais forte do que a carne para vencer a carne, tá sempre fraquinho, raquítico, porque não gasta tempo de leitura da Bíblia, não gasta tempo de oração, não quer fazer jejum, porque tem que comer, tem que comer, tem que comer. Aí quando vem a dificuldade, quando vem a luta, ó, escorrega e às vezes cai. Mas Deus é poderoso para nos levantar. Mas a gente precisa entender para não viver de queda em queda, mas de vitória em vitória, porque Jesus morreu para que a gente vivesse de glória em glória. Ele morreu para nos dar vida em abundância. Não uma vidinha raquítica e miserável de dores e tristezas dia após dia, não. A palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia, a sua justiça como a luz e seu direito como o sol do meio-dia. É o tempo, é o momento onde o sol está mais forte, meio-dia. Então ele morreu para nos dar vitória, mas a gente tem que fazer também a nossa parte, porque é uma parceria. A pior parte, a mais difícil, ele fez na cruz. Ele não pecou e se fez maldito por mim e por você. Agora a gente precisa conhecer a vontade dele e andar na vontade dele para que a gente também possa vencer todas as circunstâncias. E repetindo, Efésios 6,16 diz, além disso, além de entender que a luta não é carnal, as armas não são carnais, eu preciso usar o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Isso é o que? Crer na palavra de Deus. E como é que eu uso a palavra de Deus? Conhecendo. Jesus, obviamente, conhecia muito, mas ele nos guia e nos direciona a conhecer. Quando Jesus vinha com uma coisa, aí o diabo vinha com outra. Lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guarde em todo o seu caminho. E Jesus, de contrapartida, fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vem de novo. Se ajoelhe e me adore, porque tudo isso, todos esses reinos me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás, porque também está escrito, só ao Senhor Deus adorarás e a ele prestarás culto. E o diabo fugiu, né? Mas a Bíblia deixa claro, fugiu para voltar em ocasião oportuna. E ali deixa claro para mim e para você, quando a gente vence, o diabo foge, mas ele volta. E a gente resiste de novo, e ele foge e fica nisso até Jesus voltar. O mundo jaz no maligno. O paraíso é o céu. Aqui é a terra. E a terra foi contaminada pela desobediência, pelo pecado. Então a gente pode vencer a cada dia e precisa vencer a cada dia na palavra, crendo. E a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que resistir e perseverar até o fim, esse
será salvo, não se engane. Não se engane. Jesus abriu mão da glória dele, do reino dele, para vir aqui como homem nos mostrar o caminho. Ele ficou 33 anos aqui nessa terra e teve uma das piores mortes, sendo inocente por mim e por ti. Então entenda que a sua parte você tem que fazer, ele não vai fazer a sua parte. Ele já fez a parte dele e permanece fazendo, porque Apocalipse também diz que ele está à direita do Pai e vive para interceder por nós. E o Espírito Santo está em nós e Deus ouve as nossas orações. E a palavra está aqui, ó, a palavra de vida, a palavra que é Jesus. A gente tem que fazer a nossa parte, preguiça não. Repreende toda a preguiça espiritual. Tem que orar, tem que crer, tem que buscar, tem que fazer a sua parte. E aí é que vem. Temos que ter a consciência de que estamos numa guerra. E nesta guerra, até Jesus voltar, passaremos por várias batalhas, situações que vêm para nos derrubar, desestabilizar, nos tirar do propósito. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Aqui diz em Efésios 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aliás, Efésios 6 não, Oséias 4 e 6. O meu povo perece pela falta de conhecimento, de entendimento. Ou seja, quando eu não conheço Deus, quando eu não conheço a palavra, o diabo conhece. Conhece primeiro porque ele esteve no céu, ele era um anjo no céu, ele era um anjo de luz, né? Então, ele viu a Bíblia toda ser escrita, ele conhece tudo. Ele conhece, mas ele é derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Mas você, que em Cristo é mais que vencedor, precisa conhecer para saber quem você é em Deus. Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem que entender que aqui é uma guerra. Aqui o paraíso é no céu, aqui é a terra. Aqui é guerra todos os dias, mas somos mais que vencedores. Então a Bíblia diz o que em Oséias 4:6? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E falta por quê? Por preguiça, por descaso, por falta de interesse. Porque o conhecimento está aqui, ó, à disposição. Não só na Bíblia escrita, como hoje na internet, falada para quem não sabe ler. Ali Cid Moreira, ele narrou toda a Bíblia em áudio. Então só falta interesse, só falta entendimento. Bota a mão na cabeça e repreende a preguiça espiritual, repreende o engano, repreende a passividade, repreende toda a covardia, porque a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus, os tímidos também não entrarão. O céu é conquistado à força. E essa força não é física, é espiritual, é interesse. A moeda do reino é interesse. Aquela parábola que fala que Jesus saiu a lançar sementes, fala de vários corações. Um que estava voltado para as belezas da vida, do mundo e acabou morrendo. Outro que estava ali preocupado com as dores, as dificuldades e o medo, acabou morrendo. A terra boa foi a que permaneceu. A terra que deu ouvido, deu atenção, deu importância e buscou, devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre tomar posse do conhecimento de Deus para poder resistir no dia mal. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que comer a palavra de Deus. A palavra diz que medita na lei dia e noite, medita na palavra de Deus. Leu ali de manhã no seu tempo com Deus, durante o dia, não está fazendo nada, pensa, olha, aquela palavra falou isso, isso e isso. Aquela outra palavra falou isso, isso e isso. Vai meditando, o que está falando para mim, qual é o conselho para a minha vida, qual é o conselho hoje para essa situação que eu estou vivendo. Medita na palavra dia e noite. Em vez de estar naquela guerra que todo mundo fica, né? Eu luto muito contra isso e todos temos que lutar. Aqueles pensamentos, às vezes alguém disse uma coisa que chateou, fica o dia todo. Ele me disse isso, poxa, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter feito isso e aquilo. Em vez de fazer essas guerras que a gente tem na mente o tempo todo com pessoas, e a luta bíblica diz que não é contra a carne, é contra o diabo, a gente deveria estar meditando na palavra. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu tenho que acreditar nisso. E eu vivo por fé. Hoje eu estou com dificuldade, falta de algo, eu vou agradecer o que eu tenho e Deus vai mandar no tempo certo o que eu preciso. Porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu provedor.
Ele é o Deus que pode infinitamente mais do que peça e pensa. Medita na palavra, creia na palavra. E a circunstância vai ser transformada pela fé, pelo poder da palavra. E aqui também diz: o Senhor dos Exércitos nos tem disponibilizado suas armas, que é o que eu falei em Efésios 6, de 10 a 16. Ele nos disponibilizou tudo. Ele é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, deu Jesus para morrer por nós, deu o Espírito para habitar em nós e ser o nosso conselheiro constante. O Espírito está sempre dizendo: calma, não é assim. Lembra da palavra, lembra da ministração de tal dia, lembra do que aprendeu, é pela fé, o justo vive pela fé, o Espírito em nós está sempre nos ensinando a perdoar. Sem perdão, o que a palavra diz na oração do Pai Nosso? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus inimigos. Então, se você não perdoa, você não vai ser perdoado, não. Não tem engano, não. A palavra é clara. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus inimigos, meus adversários, os que me ofenderam. Tem que perdoar para ser perdoado. Entendeu? Tem que perdoar para ser perdoado. Não é de qualquer jeito, não. Se fosse de qualquer jeito, Jesus não precisaria largar o céu, não precisaria passar por tudo que passou, aquele sofrimento terrível, aquela dor terrível. Por quê? Porque não é de qualquer jeito. O nosso Deus é um Deus de princípios. E Ele mesmo segue os princípios que Ele estabeleceu. Um deles é o quê? O descanso. Ele mesmo descansou. Deus não se cansa, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Pai da eternidade, Ele é pré-existente. Ele não precisava descansar, mas para nos ensinar, Ele descansou. Então a gente precisa seguir os passos de Jesus. Aqui, mas precisamos estar preparados conforme. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ou seja, eu tenho que me apresentar todos os dias a Deus como alguém aprovada. Aprovada. Porque Deus prova também. Ainda tem o diabo perturba e Deus prova. Mas Deus não me prova por maldade, pelo simples fato de querer saber, não. Porque Ele sabe quem eu sou. Quando Ele me chamou, Ele já me conhecia. Conhecia todos os meus dias. Salmo 139 diz que antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe, Ele já estava escrevendo todos os meus dias. Ele é presciente, Ele sabe tudo. Ele me prova para mostrar para mim como eu estou. Que às vezes eu digo que sou uma coisa, mas Ele sabe que não é verdade. Eu posso até me enganar, mas a Deus ninguém engana. Ele sabe quem eu sou, especialmente quando ninguém está vendo. Ele sabe quem eu sou dentro de casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Ele sabe quem eu sou. E quando Ele me prova, é para mostrar como eu estou, porque de qualquer jeito ninguém será salvo. Ninguém vai vencer de qualquer jeito. Tem que passar no prumo de Deus, tem que ser santo. Ser de santo porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá Deus. Então, é por isso que Ele prova. Porque às vezes a gente está achando que é bonzinho, que é certinho, que é direitinho, que é vítima, que é coitadinho, que é inocente. Deus vai mostrar, não é bem assim não. Quer ver quem você é? Deixa vir a luta, deixa vir a dificuldade. É nisso que Deus prova. A Bíblia diz que Ele mesmo fere e Ele mesmo sara. E para que Ele fere? Para mostrar quem eu sou. E porque a Bíblia diz que a tristeza do rosto faz melhor o coração. A gente vai ver que não é nada. A gente vai ver que sem Ele era melhor nem ter nascido. Então Ele prova para sermos aprovados. E Ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como servo que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, eu não só vou à igreja, eu escuto a palavra, eu manejo a palavra, eu uso a palavra, eu vivo a palavra. Porque o Salmo, as pessoas gostam muito de colocar ali a Bíblia aberta no Salmo 91, não faz diferença nenhuma. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que habitar em Deus, eu tenho que me esconder em Deus, eu tenho que viver Deus. Aí sim eu estou manejando bem a palavra e serei aprovada.
Não é, a gente pode enganar o mundo inteiro. A mesma, até a gente se engana. A gente se engana com o discurso de que eu não mereço isso, não sei por que eu estou passando por isso. Pergunta a Deus, ele sabe. Pede para ele sondar lá o profundo do coração, ó. Será que tem falta de perdão? Será que tem ressentimento? Será que tem acusações? Será que certamente pode ter, certamente, no meu coração, no teu coração, tem coisas que Deus quer nos mostrar para tratar, para trabalhar. Às vezes alguém nos ofendeu e a gente vai empurrando ó, aquele ressentimento, olha para a pessoa, vira a cara, fecha a cara. Ou às vezes, lá no passado, a gente disse algo que feriu alguém, que machucou, e essa pessoa até hoje está travada ali, e você também. Porque o perdão trava dos dois lados. A falta do perdão, na verdade, aliás, trava dos dois lados. E como a Bíblia diz, me perdoe assim como eu perdoo. Então, é necessário sondar mente e coração. E o que a gente não pode, lá no fundo, tem coisas que a gente não sabe. Davi diz para o quê? Revela aquilo que me é escondido. Revela o que eu não entendo, o que eu não sei. Tem coisas que a gente faz que desagrada a Deus que a gente não tem nem consciência. E quem é que vai me trazer isso à tona, à mente, para que eu mude de direção, para que eu mude de caminho? O Espírito Santo. Jesus disse que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, e ele vai ensinar todas as coisas. Ele vai nos aconselhar, nos guiar, nos orientar, nos ensinar. É essa a função do Espírito Santo em nós, nos guiar, mas ele não vai obrigar. Ele não vai olha, você tem que fazer. Não, ele vai sussurrar. Você tem que perdoar, você tem que confiar, você tem que calar, você tem que acreditar, você tem que descansar em Deus. Ele vai sussurrar. E se você come a palavra, se você tem seu momento com Deus, você precisa ter aquele tempo importante de ficar em silêncio. Eu gosto de ajoelhar e ficar e treinar, né? Porque não é fácil ficar em silêncio, ainda mais quem fala muito. Mas eu tenho treinado, ajoelhar, colocar uma música bem suave e ficar só aleluia, glória a Deus, porque como eu tenho dificuldade de ficar totalmente em silêncio, aí pelo menos eu fico glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel. E eu tô começando a ficar um tempinho maior em silêncio completo, só meditando em Deus, na presença de Deus, na bondade de Deus. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais de Deus eu recebo. E isso só é benefício para mim, porque Ele sempre foi Deus, sempre será. Eu preciso dele. Eu preciso acreditar, eu preciso tomar posse na palavra. Eu preciso de Jesus, eu preciso estar mais perto dele. Eu preciso ver as promessas se cumprindo na minha vida e transbordar para toda a minha família e parentela. Mas isso depende de quê? Obediência. Tudo isso, todo esse caos na terra veio pela desobediência. E as turbulências na nossa vida, as guerras, têm motivo, têm propósito. É no mínimo Deus ou me ensinando, ou me provando, ou colheita. Quando eu planto arroz, não adianta, porque não vai colher feijão. Se eu plantei problemas, eu vou colher problemas. Se eu plantei vento, eu vou colher tempestade. O que eu planto, eu colho. Quando acabou ali aquele processo de Noé, né, que a terra toda foi destruída, só ficou aquela família, Deus disse o quê? Que ele fez uma aliança com Noé. Enquanto houver terra, haverá plantação e colheita. Isso não é só a nível da terra ali, não, é a nível de tudo. Ele também disse o que? Tudo, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então plante o amor, plante a paz, plante o perdão, plante favor, plante graça.
e receba isso de volta. E não se engane de Deus, ninguém zomba. E o nosso deserto é do tamanho da nossa boca, do tamanho da nossa língua. A Bíblia também deixa isso claro. Aquele povo, aquela multidão que saiu do deserto, que saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto até morrer. De uma multidão enorme, só 2 homens entraram e herdaram a promessa, Josué e Calebe. Por quê? Por causa de murmuração, de reclamação. Leia para ver. E não era nem xingamento, não era nem coisas pesadas. Era só, porque Deus me tirou do Egito para me matar nesse deserto. Porque você me tirou do Egito para ficar com sede. Porque me tirou do Egito, lá tinha cebolas, alhos porós. As murmurações não eram nem pesadas não, viu? Era só queixinhas, mas que Deus ficou cheio, porque isso é o quê? É incredulidade. Ao invés de murmurar, não podia dizer: Deus, eu estou com fome, me dá mais pão. Deus, eu estou com fome, me dá uma coisa diferente. Não podia orar e pedir algo diferente a Deus. Precisava ficar lembrando do passado, voltando para o que tinha, para o que era. Eles eram escravos e estavam reclamando. A reclamação era tão sem sentido que eles repetem: cebolas, cebolas. Gente, o que é cebola para uma libertação? Eles eram escravos. Será que eles esqueceram todo o sofrimento? A gente é assim. A gente tem uma vida difícil, complicada, sem esperança. Aí Deus nos traz para a luz. Aí a gente começa a sentir saudade do velho tempo das trevas. Um povo que não podia nem ter filhos, porque o faraó disse que todo menino fosse morto. Moisés não foi morto por um milagre, porque Deus tinha um propósito com ele de salvar aquele povo e tirar da escravidão. Aí o povo agora é livre, em vez de olhar toda a grandeza de Deus e lembrar das coisas boas que Deus fez, ficou lembrando das cebolas do Egito. Se eles lembrassem das porradas que o faraó mandava dar porque não trabalhou direito, não trabalhou muito, talvez eles não reclamassem tanto, né? Mas na hora que tá faltando uma coisinha, mesmo tendo outras, aí só lembra de coisinhas que parecia ser bom, cebolas. Que saudade das cebolas do deserto. É necessário ter cuidado com o nosso falar. O que a gente pensa, se a gente não fala, se for uma coisa ruim, se a gente não fala, morre no pensamento. Mas quando a gente traz para a boca e fica falando, se realiza. E quem planta vento colhe tempestade. Então essa é a palavra de Deus. A nossa arma não é humana, é espiritual em Deus. E a palavra de Deus é a nossa espada. Com ela podemos desfazer as obras do diabo. E com a fé, podemos apagar todas as setas, todos os planos dele. Quando a gente percebe que ele está se levantando, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus, porque está escrito: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Está escrito: Jesus morreu para desfazer as tuas obras. Para trás de mim, Satanás, fora, com toda a tua bagagem, com todo o teu projeto de destruição agora, em nome de Jesus. Use a palavra, use a fé e tome posse da vida abundante que Jesus já conquistou na cruz. Está escrito: por suas pisaduras somos sarados, somos perdoados. E o castigo que nos traz a paz, não é contendas, é a paz, estava sobre ele. E por suas pisaduras somos sarados. Mas precisamos carregar nossa cruz e crer na palavra e viver a palavra e declarar a palavra, porque a Bíblia também diz: o meu justo viverá da fé. Medite nessa palavra, dia e noite. E que o Senhor complete em você e na sua casa a boa obra que começou. Porque também está escrito: os planos de Deus são de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Beijo no seu coração.